Hoje é a primeira sessão desta Câmara após as eleições e claro que todo mundo já sabia que a minha fala aqui é exatamente para expressar a minha alegria e mais de 60 milhões de brasileiros que votaram no ex-presidente Lula, reconduzindo o melhor presidente da história desse país para um lugar que ele já deveria estar em 2018, não fosse a armação da Lava Jato, a sua prisão irregular, o escárnio do desvirtuamento do sistema judiciário do país para prender um homem que tanto bem fez ao nosso país enquanto presidente e que na sua condução de vida, o amor ao povo brasileiro retorna para mais um desafio num país destroçado, num país dividido, infelizmente, lamentavelmente, pelo ódio produzido e instigado pelo presidente da República. Vencemos as eleições, foram mais de 60 milhões de votos no presidente Lula, a maior votação que um presidente já teve na história da República desse país. É também a primeira vez que um homem governa pela terceira vez o Estado brasileiro. É a primeira vez que um trabalhador se reelege pela terceira vez para governar o país. Vencemos e não foi qualquer vitória. Vencemos a máquina do poder administrativo, do poder executivo desse país, vencemos o orçamento secreto, vencemos as coações de empresários bolsonaristas que ameaçaram de demissões os trabalhadores que votassem Lula, vencemos a Polícia Federal, que fez todo tipo de interdição e de interferência para impedir que os eleitores, especialmente do Nordeste, chegassem às urnas, vencemos a intolerância, vencemos o abuso do poder econômico, do abuso do poder político, vencemos a política de distribuição dos recursos através do auxílio emergencial, feito moeda de troca para que os pobres pudessem votar nesse governo indecente que é o governo Bolsonaro. Vencemos tudo e todos que quiseram hackear, demonizar, destruir a nossa democracia. E eu estou, como milhares de brasileiros nesse país e nesse estado do Mato Grosso, muito feliz. Porque apesar daqueles que não compreenderam ainda o significado da democracia, a democracia inclui a todos, a todas e a todes. Os que estão hoje fazendo protesto na rodovia, trancando a rodovia, não têm legitimidade, porque é um processo eleitoral e nós devemos respeitar o resultado das urnas. O Partido dos Trabalhadores e os militantes dos Partidos dos Trabalhadores jamais agiu contra a democracia. Ainda quando fomos derrotados em 2018, fruto de uma injustiça tremenda, hoje recuperada através das eleições, nós não fomos às ruas pedir a não posse ou a anulação das eleições em 2018. Vencer e perder exige de cada um e cada uma a grandeza que não se verifica no atual presidente da República, que sequer cumprimentou o vencedor dessa disputa. Nós, povo brasileiro, temos muitas razões para nos alegrarmos nesse momento. Porque a vitória do Lula é a vitória da democracia. A vitória de Lula é a possibilidade de resgatar o Brasil no cenário internacional. Hoje, os principais líderes dos países esperam ansiosamente para que um verdadeiro chefe de Estado possa tratar com eles as questões da fome que voltou ao Brasil, as questões da economia, que o Brasil se tornou um pária internacional por incapacidade desse governo de se relacionar com outros países, e a questão fundamental para todos os países que é a emergência climática, o problema seríssimo do clima nesse país, que faz com que no Mato Grosso, em pleno mês de outubro e novembro, nós tenhamos um frio, uma queda de temperatura e também as enchentes que têm atormentado a população do nosso país. Nós, o povo brasileiro, venceu. Venceu todo tipo de insanidade, expressa inclusive no gesto dos bolsonaristas no interior de Santa Catarina, imitando o presidente, o símbolo do nazismo, o nazismo que foi responsável na Segunda Guerra, depois da Segunda Guerra e durante a Segunda Guerra, por mais de 26 milhões de pessoas assassinadas em campos de concentração, pelo simples fato delas serem as pessoas que elas eram.
Ora, o Brasil não é um país do ódio, o Brasil não é um país da intolerância. Retornaremos à democracia e à possibilidade de diálogo com todos os grupos sociais. Eu já queria pedir 1 minuto a mais do presidente para que eu pudesse terminar minha fala. Essas eleições não foram qualquer uma. Essas eleições foram as eleições da nossa vida. E ainda que muitos dos que votaram no presidente Bolsonaro não compreendam isso, é dever de todos aqueles que sabem do que é feito um sistema democrático, independente do voto, retornar o Brasil à normalidade democrática. Hoje... 1 minuto para a vereadora Edna finalizar. Hoje, infelizmente, há atos antidemocráticos espalhados pelo Brasil, protestando não por qualquer direito quebrado, não por qualquer injustiça feita, protestando contra a democracia, protestando contra uma eleição legítima, que, aliás, só foi possível graças à grandeza do presidente Lula, que apesar de todas as questões que envolveram crimes eleitorais para impedi-lo que chegasse à presidência da República, ele chegou. Por fim, eu queria dizer que o município de Cuiabá, o estado do Mato Grosso, não ficará abandonado pelo governo federal na condução das políticas de saúde, na condução das políticas de educação. Porque o governo do presidente Lula não será apenas para aqueles que votaram no presidente Lula, mas para todos e todas que vivem no nosso país e que vão sentir o que é ser governado por um verdadeiro estadista. Muito obrigada.